Boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 3 de março de 2022, quinta-feira, às 19h40, para iniciarmos a nossa reunião pública das quintas-feiras. E, como é o habitual, o nosso estudo, a nossa palestra nas quintas-feiras sempre se refere ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Com exceção de abril, que teremos outros temas diferenciados, mas normalmente nas quintas-feiras sempre estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje o nosso tema será do capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, item 5, parábola do mal rico. Mas antes de iniciarmos a nossa palestra, nós vamos fazer a leitura do preparo e a nossa prece. O nosso preparo é do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, da editora Vozes, e o tema é o capítulo 9, que diz assim: Nossa mente está mergulhada na mente divina, que sustenta os universos infinitos. Nossa força mental permanece impregnada da força mental divina, que está em toda parte ao mesmo tempo. Procure manter-se unido a essa força infinita e jamais será derrotado. Você tem esse poder. Confie, você vencerá em toda a linha se o quiser. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, pensando em Deus, pensando em Jesus, solicitando a ajuda dos amigos espirituais, para que possamos, nesse momento, Senhor, envolvidos pelas tuas vibrações amorosas, fortalecer o nosso espírito, equilibrar as nossas energias, abençoar o nosso lar, pedir também a bênção para as nossas casas espíritas, para esses espíritos amigos que tanto têm trabalhado pela proteção, pela ajuda a tantos espíritos que nesse momento, Senhor, se encontram em aflição. Muitos desencarnaram recentemente, devido à pandemia, devido aos conflitos que ainda envolvem nações do nosso planeta Terra. Então, nós pedimos ao Senhor, Pai, que por acréscimo de misericórdia, abençoe e proteja essa falange de espíritos trabalhadores que o Senhor enviou à Terra, e abençoe, proteja, console, ampare a todos esses nossos irmãos, que não importa o continente que se encontrem, que eles possam ser atingidos, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, envolvidos pela tua luz e pelo teu amor, para que possam, Senhor, alcançar a paz tão necessária para todos nós. E que assim, essa luz que vem do teu coração ilumine as mentes de todos os homens, para que eles possam buscar no teu evangelho, nos teus ensinos, Jesus, aquele esclarecimento, aquele amparo, aquele consolo que é tão necessário a cada um de nós. E assim, Pai, envolvidos por essas bênçãos que do alto se derramam sobre todos nós, te pedimos amorosamente que nos permita iniciar a nossa reunião da noite de hoje. Graças a Deus. Meus irmãos, como eu falei, hoje recebemos com muita alegria esse nosso irmão de tantos anos, Vandir Silva, esse grande trabalhador da Seara do Senhor, que veio nos trazer seus esclarecimentos, as suas reflexões sobre o estudo da noite de hoje. Vandir, a palavra está com você, você tem até 20h30 para fazer as suas reflexões, e pedimos a Deus que te abençoe o seu lar, abençoe a sua família, e que nós possamos abrir a nossa mente e nosso coração para ouvir as palavras do nosso irmão Vandir. E mais uma vez, muito obrigado, Vandir, por atender o nosso convite. Boa noite, Rose, boa noite, pessoal todo. Eu que agradeço a oportunidade
e mais esse convívio com o pessoal da Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. O tema é extremamente interessante e atual, como nós vamos ver a seguir. O capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, capítulo 16. É um capítulo interessante, porque quando a gente olha a composição deles, é muito sobre essa área da bens materiais e bens morais, que é uma das grandes dificuldades que nós temos atualmente. Para ver assim rapidamente, olha, salvação dos ricos, preservar-se da avareza, Jesus em casa de Zaqueu, parábola do mal rico, nosso estudo de hoje, parábola dos talentos, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria, desigualdade das riquezas. E aí a gente faz uma consideração que sempre é interessante, porque mamon, o que significa mamon? Há um conceito que não é apoiado nem pelo dicionário normal, nem pelo dicionário de filosofia espírita. Porque Mamon não é um Deus. Essa conotação de Deus é figurada, porque Mamon é o quê? É dinheiro, é riqueza. Então, se você pensou em fazer isso, para não dizer, não se pode escolher entre Deus e dinheiro. Então, só que a palavra mamon é dinheiro. A única diferença que ela tem, quando a gente usa na doutrina espírita e vem lá da Bíblia, é a seguinte: mamon, quando a gente vem do Antigo Testamento, é riqueza, é dinheiro. E mamon, como nós temos na doutrina espírita, com N. Mas significa a mesma coisa. E há uma outra divergência entre qual é a origem dessa palavra, que é com M, se é aramaico ou se é hebraico. E a gente fica assim. Mas é uma dificuldade que se tem, mas é periférica. Porque a gente sabe que a língua de Jesus era aramaica. E ele também fazia hebraico. Qual a língua que Jesus não conhece, né? Então, era hebraico, mas mamon é riqueza e dinheiro. E a escolha que a gente deve fazer entre bens materiais e os bens espirituais, bens morais, que são divinos. Então, vamos lá. Vamos primeiro dar uma olhadinha na nossa parábola. Parábola do mal rico. Havia um homem rico, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler todo, depois a gente vai fazendo as considerações, para não ir picando a palavra. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho, e que se trajava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, deitado à sua porta, desejando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhe dava nada, e os cães vinham lamber as suas chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu, e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico também morreu, e teve o inferno como sepulcro. Enquanto estava nos tormentos, levantou seus olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritando, ele disse essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim, e manda-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta do seu dedo na água para refrescar a minha língua, porque eu sofro extremos tormentos nestas chamas. Abraão, porém, lhe respondeu: Meu filho, lembra-se de que recebeste teus bens em tua vida e de que Lázaro só teve males. Eis porque agora ele está na consolação e tu nos tormentos. Além disso, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejam passar daqui para junto de vós não podem fazê-lo, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. O rico lhe disse:
Então eu te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, para lhe contar estas coisas, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormentos. Abraão lhe respondeu: eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Mas o rico disse: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos for pôr com eles, farão penitência. Abraão, porém, falou: se ele não ouve nem Moisés, nem os profetas, também não acreditariam, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Isso está em Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Agora vamos dar uma olhadinha. A gente observa que logo no primeiro havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho. A gente sabe que a ostentação é uma das companheiras da humanidade. E quem que podia vestir essas roupas de púrpura e linho sempre, em qualquer situação? Eram as pessoas abastadas e também as que eram importantes. Era uma mostra de status. Olha, vocês sabem quem eu sou? Não precisava saber o nome, nada. Era uma pessoa importante, era uma pessoa rica. Quer dizer, olha o que tinha como prioridade: coisas externas, coisas materiais, que se identificavam muito com eles. E, ao mesmo tempo, ali ao lado, tinha Lázaro precisando de uma migalha de pão que era considerada inferior ele, porque até os cães conseguiam as migalhas que não chegavam até ele. Aí a gente vai vendo, gente, como acontecem essas coisas? Por que será? Será que isso é coisa nova? Nós vimos os itens desse capítulo, todos eles estão nessa área. O que nós fazemos com o que portamos agora, não temos, está emprestado para nós, e o que nós pretendemos fazer. Aí a gente vai, pensa, e vê o seguinte: primeiro, a gente vê a cegueira que essas pessoas têm com toda a púrpura. Por que cegueira? Vejam que ele não via, quando fez o pedido ao pai Abraão, que Lázaro era um ser humano, era um ser igual a ele em espécie, mas servia agora para servir de empregado. Ele fala 2 vezes na parábola. Primeiro, para molhar a boca, que estava ressecada, e segundo, para avisar os irmãos. Ou seja, encarnado e desencarnado, ele estava exatamente na mesma sintonia, de ignorar um irmão, quem quer que fosse ele, se não vestisse púrpura, para aparecer para todos como alguém. Essas coisas são muito importantes para nós. Como nós olhamos nosso irmão, quem quer que seja ele? Nós o medimos pelas roupas que ele tem, pelos bens que ele tem, ou pelo ser espiritual que ele é? Uma pergunta que deve estar sempre conosco, no momento em que o aspecto exterior está tomando uma importância fundamental, quando o fundamental é o moral, é o interior, é a essência espiritual de cada um de nós. Aí, vamos ao segundo ponto. No segundo ponto é o seguinte: Abraão, pai Abraão. Abraão é um personagem bíblico citado no Gênesis do Pentateuco do Mosaico. A partir daí teria se desenvolvido as religiões abraâmicas, as principais vertentes do monoteísmo, que são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Até hoje, os arqueólogos não encontraram nenhuma prova da existência de Abraão, e embora tenham sido recentemente encontradas as aldeias com o nome dos familiares de Abraão, seu avô e seu bisavô, numa área da atual Turquia, identificada com a região de Ará, é o primeiro dos patriarcas bíblicos. E tem o seguinte: apesar de não reconhecerem nada ligado a Abraão, reconheceram nesse lugar que fizeram as escavações de seus netos, seu avô e seu bisavô, Naor e Serug. E outra coisa, patriarcas, o que significa isso na Bíblia?
eram Abraão, porque Abraão foi aquele com que Deus se comunicou, orientou, para que ele fosse uma espécie de guia da humanidade. E é uma sequência, como se fosse uma hereditariedade. Abraão, patriarca, Israel, filho, Isaac, seu filho, patriarca, e Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, também patriarca. Por isso que esses três eram chamados patriarcas do judaísmo. E o período que eles viveram é chamado período patriarcal, como se patriarca fosse sinônimo de alguém da família de Abraão. É uma coisa extremamente interessante. Ou seja, provavelmente, Abraão, seu filho e seu neto tinham as condições morais e intelectuais para uma posição dessa que é importante, porque Abraão era o interlocutor de Deus. Entre Deus e os israelenses, e os judeus. Veja a importância dele. Uma outra coisa também, nós vimos aqui que o ver para crer. Quando o Abraão diz que eles não ouvem Moisés nem os profetas, significa que eles ficavam impacientes quanto o que poderia orientá-los às necessidades dele. Então, o Pentateuco mosaico não era suficiente para eles, porque ali eles teriam as orientações necessárias. E aí nós lembramos de uma passagem muito importante entre Jesus e os apóstolos, que também mostra o que acontece em termos de dúvida que nós temos. O que ocorre? Moisés era chamado Dídimo também, porque Dídimo significa gêmeo. Então, suponham que ele tinha um gêmeo, porque esses nomes eram muito característicos e sempre eram empregados de acordo com o significado. E aí, após a ressurreição, isso aconteceu após a ressurreição, os discípulos disseram para Tadeu, Tomé, vimos o Senhor. Mas aí o Tomé replicou, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos gregos e não puser o meu dedo no lugar dos pregos e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei. Olha que estava se falando de Jesus. 8 dias depois, os discípulos estavam de novo reunidos em casa. E Tomé encontrava-se com eles. Apesar de as portas estarem fechadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e exclamou, a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado. Não sejas incrédulo, mas homem de fé. Respondeu-lhe Tomé, meu Senhor e meu Deus. Disse Jesus, creste porque me viste. Felizes aqueles que creem sem ter visto. O mais importante é isso que Jesus disse. Felizes aqueles que creem sem ter visto. Nós voltamos ao nosso conhecido olhos de ver e ouvidos de ouvir. Nós somos espíritos. Nós não podemos nos privar, nos limitar a características físicas que podem ou não existir. Nós podemos ter alguém com a dificuldade da cegueira durante a encarnação, ou já vir com essa sequela, não poder falar, não poder ouvir. E isso é que importa. Agora, o espírito não tem essas deficiências. Se ele não pode fazer isso, não é por causa da carne, é por causa de débitos anteriores que ele precisará quitar. Então, e aí uma pergunta que ficou, foi muito interessante, foi essa. Mas aí o Moisés, e o Tomé, aí fala, não, o Tomé não deixou de ser um apóstolo, teve um desempenho muito importante depois, só que ele precisava de um aprendizado. O Divaldo, numa palestra sobre o tema Maria de Nazaré, ele fez uma consideração até em função desse caso de Tomé.
ele disse o seguinte, a base é Tomé e os espíritas. O Divaldo disse o seguinte, os espíritas, quando tudo está bem, têm fé, acreditam em tudo que você quiser, dentro do que a doutrina espírita traz, dentro do que o Evangelho traz, dentro do que o Pentateuco te traz, tudo bem. Mas se tudo vai bem, se tudo deixa de ir bem, no conceito dele, esquecendo ele que o que ocorre sempre tem a permissão de Deus. Então, se acontecendo, tem a permissão de Deus, então é o melhor, independente de nós não termos alcançado aí o nível de entender e refletir sobre aquilo. Fé e resignação. Aí o Divaldo disse, olha, gente, mas quando as coisas complicam, tem problemas conjugais, problemas de trabalho, problemas na vida de relação, ficam cobrando, cadê meus mentores? Cadê a espiritualidade? Aí ele disse, olha, nós não precisamos ir muito longe, não. Eu vou dar 2 nomes para vocês. Madre Teresa de Calcutá e Francisco Cândido Xavier. Vocês lembram das coisas que ela passaram? Vocês lembram das coisas que o Francisco Cândido Xavier passou? Você alguma vez ouviu falar, ouviu escrito, que alguns dos dois reclamaram, mesmo quando eles eram desrespeitados, sobretudo por repórter, essas coisas todas? Eles seguem Jesus, não só nos momentos bons, em todos os momentos de sua caminhada terrestre. Vocês veem que é muito importante isso. É muito importante. Nós espíritas não temos o direito de reclamar. Quantas vezes nós passamos pela seguinte situação? Acontece uma coisa, nessa estado de não estar tudo bem, nós reclamamos, ficamos assim, 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 e até reclamarmos de Deus, porque Ele não fez o que nós queríamos. Olha o contrassenso. Agora, nós, mais antes, quando acontece alguma coisa que mostra que nós queríamos, não é o essencial, não era o mais importante, nós esquecemos que, em seguida, qualquer situação anormal no nosso conceito é novamente reclamada. Nós sabemos que isso não é de nós não devemos reclamar desse irmão, é só constatar que nós estamos num planeta de provas e expiações e num momento extremamente delicado dele. Na Gênesis, nós temos uma passagem, vamos ver lá no finalzinho, que mostra muito isso e dá um exemplo do que pode acontecer conosco, o que acontece e já aconteceu várias vezes no mundo. Porque nós nos equivocamos, nós reincidimos, nós nos equivocamos de novo, reincidimos novamente, reincidir, e não aprendemos. Nós estamos aqui para um aprendizado. E esse aprendizado vem a cada dia, a cada instante de nossa caminhada. Basta nós estarmos atentos ao que acontece e vermos aquilo. Quando algo acontece, procure fazer aquela análise equilibrada. O que de bom eu aprendi com essa situação? Isso vai te ajudar. Muito mais do que você reclamar, quando a reclamação, se pertinente, seria você saber por que você errou anteriormente, ou até agora, de mais recentemente, e está reincidindo. O foco da nossa observação, com sentido de corrigir, primeiro é a nós mesmos, para nós termos identidade, para nós termos equilíbrio e não esquecermos do fazer ao próximo o que queria que me fizessem. São frases fáceis de entender, de ouvir, de lembrar, mas a execução é que é fundamental, não a lembrança. A execução deve-se para nós tornar-se um hábito isso. Muitas vezes, quando nós lemos a doutrina espírita, nós vemos em um ou outro lugar, dizendo, o que você acharia se fizessem isso com você? Por que a gente não faz essa pergunta com mais frequência? Por que a gente julga por achar? Por que a gente julga por entender que aquela pessoa é, no teu conceito, antipática? Mas quando você recebe aquela pessoa, qual é o sentimento que você tem ao olhá-la?
Isso aí é importante, porque isso você pode corrigir. Agora, a outra, além de você não poder corrigir só ela, muitas vezes não há correção. Você que precisa corrigir da ideia equivocada que está fazendo. Então, não dá, né? Não dá mesmo. Uma outra coisa que nós temos que ver também é que cadê o nosso amigo aqui? Cadê? Cadê o outro? Muita folha, né? Travo e fico aqui. Vamos lá. São Tomé, Abraão. São Tomé e Abraão. A Gênese tem um momento muito importante atualmente. Nós estamos numa situação porque passa o planeta orando não só pelos irmãos que estão se degradando, enfim, mas também com eventuais consequências se esse desequilíbrio chegar mais adiante. Nós vemos que as lutas, os embates, as discussões, as dificuldades que está se fazendo, povos se sentindo fome e dinheiros, verbas enormes desviadas para armas. Não vamos criticar isso, vamos orar para que o equilíbrio se verifique individual e coletivamente. Por quê? Se alguém fizer uma coisa equivocada, independente de nome, se as coisas ficar nome, não, vamos ver as ideias que devem ser feitas, devem ser acolhidas ou devem ser substituídas. Porque se alguém fizer um equívoco, tomar uma decisão para apertar um botão equivocadamente, qual é a minha primeira iniciativa se realmente eu quero ser um seguidor do Cristo? Quero ser um espírita a bom caminho. Nem um espírita, não. A bom caminho de ser espírita. É orar. Orar não precisa distância, não precisa local. Agora, se nós tomarmos partido, e esse talvez seja o momento mais delicado da situação atual, é nós tomarmos partido, como tomamos partido num espetáculo esportivo. Se nós fizermos isso, nós estamos estimulando a negatividade, porque quando nós fazemos essa escolha de um dos lados, nós vertemos sentimentos, pensamentos negativos que poluem a psicosfera e nos colocam ao lado deles, no caso de eles cometerem um erro translocado, uma ação translocada. Então, a nossa responsabilidade é muito maior nesse momento do que a deles. Eles podem estar fazendo isso, não estão me desculpando, mas por um momento de desequilíbrio, de insanidade. Agora, nós que nos dizemos sãs, que estamos vendo aquilo, vemos que é equivocado, vamos colocar mais lenha na fogueira ou vamos procurar evitar que essa fogueira se alastre e fira, machuque um número maior de pessoas? É essa a mensagem que tem aqui. E nós já tivemos a primeira mensagem desse processo atual, que foi a pandemia. A pandemia é um processo educativo que nós precisamos estar muito atentos a ele. Ele veio nos mostrar que nós estamos equivocados, como estava o Rio aqui, mas não é para criticá-lo, é para mostrar que isso tem consequências. Que quando eu faço mal a alguém, a primeira pessoa que sofrerá, passará pelas consequências desse mal sou eu. Eu fiz uma ação equivocada. Nós temos algumas perguntas no Evangelho, a São Luís, sobre essas coisas, sobre eutanásia, o que devo fazer com alguém que é um mau elemento. Quando a gente faz essas perguntas, primeiro, se nós estamos procurando caminhar para ser espíritas, essas perguntas nem deveriam constar mais no nosso vocabulário, no nosso imaginário. Por quê? Porque nós sabemos que
que para Deus todos nós somos iguais. Então, se eu pergunto se há uma pessoa desequilibrada, desviou do bom caminho, se ela deve ser salva ou não, eu estou admitindo a possibilidade de que dessa pessoa pode e, eventualmente, deve ser deixada. Isso é cristão? Isso é espírita? E nós temos o teto da doutrina espírita nos orientando, nos ajudando, para que tenhamos a facilidade, a oportunidade de estudar. Quando nós falamos de eutanásia, nós temos razão de fazer isso. Nós não vimos lá no processo Missionários da Luz, aquela questão do Sigismundo. Olha a dificuldade que se teve, mas alguém desistiu de que aquilo houvesse para que aqueles 3 irmãos se reconciliassem realmente e pudessem ter uma nova hora nas suas existências de espírito imortal. Nós temos uma obrigação muito maior conosco mesmo, com a nossa consciência. Porque o Pai é tão bom, justo e misericordioso, que Ele colocou todas essas leis em nossa consciência. Então, nós não precisamos, podemos querer ler, ver, nos melhorar, etc., etc., até pela língua, mas está na nossa consciência. É só pensar que nós vamos, muitas vezes, ao pensar, nós vamos notar que o nosso sentimento tem alguma diferença no nosso coração, no nosso palpitar, nos nossos rins, no nosso fígado. Então, nós estamos com um pensamento equivocado. Mas esse pensamento foi gerado em nós mesmos. Então, se eu estou fazendo isso comigo, o que eu vou fazer então com meu irmão, quem quer que seja ele? Olhem bem, é muito importante esse questionamento. Esse questionamento, você vai caminhar sem estar dizendo, bater no peito, caminhar para ser espírita. Porque dizer que eu sou espírita, precisa ter um pouco de cuidado. E talvez um pouco de humildade para não dizer isso com muita frequência, esquecer do que é essencial, agir como espírita. É isso que nós precisamos. Nós vimos determinadas perguntas quando nós estudamos na vez anterior, a situação da parábola do bom samaritano. Então, quais são as perguntas que nós devemos fazer em cada situação dessa? Não é ter aquele código de palavras-chave, frases sábias, não. É refletir naquele momento e raciocinar à luz do Evangelho de Jesus, que ele, com o Consolador prometido, nos trouxe numa linguagem mais ao nosso nível. Porque até o Evangelho nós tivemos dificuldade. Ainda precisaram vir os Divaldos, Raul Teixeira, o Haroldo Dutra, aquele menino do Nordeste, para estar conversando conosco, mostrando conosco que no Evangelho, e a leitura auxiliar, a gente vê isso, de André Luiz, de Emmanuel, essas coisas todas. As ferramentas, os instrumentos estão aqui. Basta que a gente se disponha a arregaçar as mangas e começar a usá-las e praticá-las. Primeiro ver até que ponto nós vemos. Porque nesse estudo é preciso humildade. Você vê uma coisa muito boa, mas você sabe que ainda não tem o arcabouço, as condições para fazê-lo. Então, vai subindo de degrau em degrau. Quando a gente começa a subir de degrau em degrau, o que ocorre? A gente vai ficando sem ansiedade para botar o pé no degrau superior. A gente vai querer ficar com os pés bem assentados no degrau atual, para quando levantarmos o pé, temos condições de, no degrau superior, também ficar mais assentados. E aí é um bom exercício da paciência, que é um dos grandes sentimentos, das grandes virtudes que nós precisamos sempre, porque enquanto a gente disser, perdi a paciência, você não pode perder o que você não tem. Então, paciência, humildade, muitas vezes nós falamos, gratidão, mas será que nós exercitamos isso de fato no dia a dia? Será que muitas vezes, quando a gente
deixa passar isso, a gente fica assim, puxa vida, não foi por querer, mas foi. Então, se não foi por querer, então agora é não fazer. Fazia por querer, agora você passa fácil por não querer, agora deixa de fazer. E aí você não vai pensar mais em paciência, porque você vai colocar em prática, é como se ela estivesse na tua corrente sanguínea. E aí você vai ser paciente, inclusive automaticamente, não é aleatoriamente, não, automaticamente você vai ver aquele irmão, ele precisa que você tenha paciência, ele precisa que você ore por ele, veja o que pode fazer para auxiliá-lo, se entende que ele tem uma deficiência, mas veja se tem a imaginação toda. E aí você vai fazer, aí vai para o automático. E é o caso, nós vimos anteriormente, da Maria Teresa de Calcutá e do Francisco Cândido Xavier. Já tem automático a maioria desses sentimentos. Então, ele vai pensar quando alguém faz uma entrevista, faz uma pergunta capciosa, não, ela vai responder normalmente. Ela não vai ter aquele intervalo dizendo, está querendo me pegar. O que eu vou dizer para ele? Não, ela é natural, é espontânea. É uma criança espiritual, mas já com essa bagagem que permite que faça isso, que não veja em tudo que chega até ela como coisa negativa ou má, e sim como coisas nas quais ela vai se levar a aprender, aprender, aprender. Agora, uma coisinha rápida, Rose, porque é 20 e 30, né? É. A Gênese tem uma coisa muito interessante que se aplica também a esse tema. Só que não é só de riqueza, é do nosso proceder de forma geral. Aparece riqueza quando a riqueza exige medição de força física, existe aspectos exteriores. Aí ela acontece. Está na Gênese, e vejam, isso é do século XVIII. Se a gente pegar a versão nova da Gênese, a gente vai ver que isso não mudou. Só que tem mais enriquecimento, porque mais conhecimentos foram adquiridos e foram incorporados na última versão da Gênese. Eu vou ler 3 aqui para vocês verem que coisa. É no capítulo 18, a geração nova, ou a nova geração, e a nova geração. Itens 30 a 32. É muito simples o modo porque se opera a transformação, sendo, como se vê, todo ele de ordem moral, sem se afastar em nada das leis da natureza. E ainda, muitos de nós acham que a transformação, que a regeneração, vai ser através de cataclismos, de acidentes com a Terra, só que se a Terra for destruída, não vai haver regeneração, porque o planeta já não existe mais. Então, é moral a mudança. E a mudança moral, quais são os seres da Terra que podem ter essa transformação moral? Nós. Não são os animais, não são as florestas, não são os recursos naturais, nós. E aí vamos ver o que eles dizem, porque esse tema é muito bom e deve ser lido muito atualmente. Inclusive, a nova versão da Gênese, ela tem uma coisa muito interessante. Ela caracteriza, chama de os do progresso e os não progressistas. Eu tenho outro termo. O que acontece? É o que nós vamos ver aqui, e é o que faz nessas religiões hoje, que quando se está falando da regeneração, na Gênese kardeciana, é que nada de violência. É um processo natural, por quê? Porque é um processo que deve obedecer às leis divinas. Se deve obedecer às leis divinas, ele é natural. Então, vamos lá. 30. Sejam os que acompanham a nova geração espíritos melhores, ou espíritos antigos que se melhoraram, veja bem, não é espíritos melhores, não. É espíritos que se melhoraram, ou seja, eles já não passaram para a regeneração, mas têm oportunidade de passar. Veja como a justiça de Deus é educativa e é sempre de premiar o seu esforço, a sua dedicação, a sua vontade de ser melhor para você e para o teu próximo.
desde que trazem disposições melhores. Há sempre uma renovação. E a gente ouve com frequência dizer, no planeta de regeneração, o bem predomina, mas ele não é 100%. Porque esses irmãos que estavam antes fora disso, nem poderiam ir, agora, se melhoraram no período até a regeneração e podem ir, irão. Inclusive, encontrarão um ambiente melhor para fazer isso. Né? Porque o bem agora predomina. Assim, segundo suas disposições naturais, os espíritos encarnados formam duas categorias. De um lado, os retardatários que partem. De outro, os progressistas que chegam. O estado dos costumes da sociedade estará, portanto, no seio de um povo, de uma raça ou do mundo inteiro, em relação com aquela das duas categorias que preponderar. Ou seja, uns que já passaram e outros que estão em segunda época com possibilidade de passar. Certo? 31. Uma comparação vulgar, ainda melhor, dará a compreender o que se passa nessa circunstância. Figuremos um regimento composto, na sua maioria, de homens turbulentos e disciplinados, os quais ocasionarão nele constantes desordens que a lei penal terá por vezes dificuldade em reprimir. Esses homens são os mais fortes, porque mais numerosos do que os outros. Eles se amparam, animam, estimulam pelo exemplo. Os poucos bons nenhuma influência exercem. Seus conselhos são desprezados. Sofrem com a companhia dos outros, que os achincalham e maltratam. Não é essa uma imagem da sociedade atual? Foi o ontem e é o hoje. E a regeneração será o amanhã, o começo do amanhã. 32. Suponhamos que esse homem, a boa ordem terá sucedido a desordem, porque aí o número de bons espíritos, o bem crescerá proporcionalmente. Quando o bem cresce proporcionalmente, o mal decrescerá proporcionalmente. Então, é um planeta que vai melhorando, 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 melhorando. E até uma informação interessante. As grandes partidas coletivas, que muitas vezes há questionamento. Entretanto, não tem por único fim ativar as saídas. Tem igualmente a de transformar mais rapidamente o espírito da massa, livrando-a das más influências e de dar maior ascendente às ideias novas. Que significa o quê? Não é para aumentar o número que se sai, é para que o número de bons aumente com maior velocidade. Certo? Agora, eu tenho uma outra coisa também que é muito interessante de saber, porque diz muito do que a gente viu nessa parábola. Ela está no livro O Espírito de Verdade, lição 69, Riqueza e Felicidade, capítulo 16, item 5, que é o que nós vimos, né? E é de Emmanuel. Há ricos do dinheiro, tão ricos de usura, que se fazem mais pobres que os pobres pedintes da via pública, que muitas vezes não se põe sequer de um pão. Foi o que aconteceu com o rico. Ele foi rico de tudo. Nem uma gota d'água ele tinha. Né? Há ricos de conhecimento, tão ricos de orgulho, que se fazem mais pobres que os pobres selvagens, ainda insulados nas trevas da inteligência. Nós temos no Evangelho um item muito importante, missão do homem inteligente na Terra, capítulo 7, item 13. A responsabilidade do homem inteligente. Porque ele está aqui para orientar, para ser uma espécie de guia. Se ele usa aquilo para se sobrepor por vaidade, por egoísmo e por orgulho, ele está rasgando o compromisso que ele teve e, ao ser inteligente, poder trazer o nível daqueles outros que estivessem à sua volta. Há ricos de tempo, tão ricos de preguiça, que se fazem mais pobres que os pobres escravizados às tarefas de sacrifício. Foi o caso desse rico da parábola, né? Há ricos de possibilidades, tão ricos de egoísmo, que se fazem mais pobres que os pobres irmãos em amargas lutas expiatórias que de tudo carecem para ajudar. Nós vamos ver aquele rico, aquela parábola do rico que aumentou os celeiros para aumentar, quando ele poderia dizer, eu posso distribuir isso por aqueles que vão ter mais um pão em sua mesa. Há ricos de afeto, tão ricos de ciúme, que
que se fazem mais pobres que os pobres companheiros em prova rude, quando relegados à solidão. Como você ajuda uma pessoa quando dá um bom dia? Você cruza na rua, não precisa conhecer, não, nós somos todos irmãos. A pessoa se vê cabisbaixo, você dá bom dia. Não importa o que você sabe que ela, se tivesse alguma coisa muito negativa, pelo menos ela recebeu uma fase positiva, não importa de quem seja. Não importa de quem seja. Era aquele, eventualmente, era só aquilo, entre aspas, só aquilo que ele ou ela precisava naquele momento. Lembra-te, pois, de que todos somos ricos de alguma coisa ante o suprimento divino, da divina bondade. E usando os talentos que a vida te confia na missão de fazer mais felizes aqueles que te rodeiam, chegará um momento em que se surpreenderás mais rico que todos os ricos da terra, porquanto entesourarás no próprio coração a eterna felicidade que verte do amor de Deus. E é isso que você vai levar quando desencarnar. É essa maleta que você precisa, porque ela é cada vez mais leve. Quanto mais cheia que ela fique, mais leve ela ficará. Então, meus amigos, foi muito bom estar aqui com vocês, conversando sobre assunto que é muito importante, muito atual, e, sobretudo, cada vez que a gente faz um estudo desse, participa de um estudo desse, nós temos uma responsabilidade maior. A responsabilidade é dentro da tua possibilidade, não é o que você acha, tem responsabilidade que não. É dentro da que regula a justiça divina. Que a justiça divina vai pedir de você, vai esperar de você o que você tem potencial para fazer. Por isso nós precisamos ser humildes, mas com equilíbrio, não é também, eu não posso fazer, coisa que pode fazer. Em vez de, eu vou fazer isso e não faz. Nós temos a oportunidade renovada 2 vezes a cada dia. De manhã, quando voltamos do período de desdobramento para a vida de relação, e à noite, quando vamos da vida de relação para o período de desdobramento. Um período em que nós somos carne e espírito. E no outro, em que nosso aprendizado pode ser extremamente valioso, em que nós somos espíritos em desdobramento, podemos estudar e cooperar. Está na mão de cada um de nós fazer essa escolha. Que a paz do Senhor esteja conosco. Agradecemos ao nosso irmão Vandir as suas reflexões tão importantes, profundas, e que nós possamos fazer, né, uma análise, cada um de nós, sobre tudo isso que o nosso irmão trouxe para a gente e como nós poderemos colocar isso em prática, porque o trabalho é pessoal, nunca devemos esquecer disso. Então, meu amigo, meu irmão, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi assim, meio em cima da hora, mas, mais uma vez, eu não esqueço nunca, você me socorreu. Muito obrigado, meu amigo. Não. E que Deus... Eu é que fui socorrido e ajudado a fazer esse estudo, que também não estava no meu momento, né? A gratidão é bionívoca, é nos 2 sentidos. Muito obrigado mesmo. Um beijo no seu coração. E para nós terminarmos aqui o nosso estudo, eu vou pedir à nossa irmã Carmen Matos para fazer a nossa prece de agradecimento. Um beijo aí para vocês, um abraço aí da família, Vandir. Obrigada. Então, muito agradecidos estamos por essa oportunidade de estudo, de grandes reflexões sobre a riqueza, sobre a necessidade de melhorarmos nossos corações, a riqueza moral que precisamos intensificar na nossa vida, na nossa prática, no nosso cotidiano. Agradecemos aos espíritos amigos que estiveram conosco aqui, nos fortalecendo, nos trazendo essa amplitude das consciências, para que possamos realmente aplicar todos esses conhecimentos que o Evangelho do Mestre nos traz. Nós tenhamos uma boa noite de sono, de reflexões, e que possamos elevar as nossas mentes ao alto e agradecer sempre ao Pai por estarmos nesse caminho, por estarmos
nessa rota segura que é o Evangelho do Mestre. Que Jesus nos abençoe, abençoe o nosso querido amigo que nos trouxe esse estudo, com essas reflexões tão importantes, e que tenhamos uma boa noite, e que amanhã, novamente, novos estudos, novas reflexões, com a graça de Deus. Graças a Deus. Seja, graças a Deus. Que Deus abençoe. Muito obrigada, amigo. Muito obrigado, Carmen. Que Deus abençoe a todos nós. Fiquem em paz, meus irmãos. Todos nós. Que o Senhor nos abençoe. Assim seja. Tchau, gente. Até amanhã. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui de volta para os nossos estudos às 17 horas. E hoje ainda teremos a nossa radiação para os nossos irmãos encarnados. Fiquem em paz. Boa noite a todos.